Olá a todos, nós estamos de volta aqui com o nosso Café com Educação. Estamos falando diretamente do 22º Congresso da ABED, aqui em Águas de Lindóia. E para participar conosco desse nosso formato Café com Educação, nós trouxemos aqui o professor João Matar, diretor da ABED e professor de importantes instituições de ensino no país. Seja muito bem-vindo, professor, como vai? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Obrigado aí pela disponibilidade da entrevista. No café, né? Disponibilidade no café. No café. E o Café com Educação, como todos sabem, nós já temos participado disso e temos falado bastante. A importância desse café é que neste intervalo, curto intervalo, onde nós paramos para tomar um café, os assuntos que nós poderíamos estar discutindo aqui, futebol, outras coisas mais amenas, nós vamos refletir sobre educação, porque a gente acredita que é a educação que transforma esse país, certo? Ótimo. Então vamos falar um pouquinho, professor, sobre as questões pelas quais o senhor vem desenvolvendo aí ao longo do tempo e vem se tornando uma referência nesse mercado nosso. Quais são os principais resultados esperados na aplicação de games na educação à distância? A gente tem um resultado que está presente na literatura quase sempre, em quase todos os artigos, relatos de experiências com utilização de games ou de gamificação, né? Que é a maior motivação, que você já comentou, que a maior motivação é o maior envolvimento do aluno. Praticamente todos os artigos que você faz uma revisão de literatura sobre o uso de games, no final, se é feito um questionário, uma avaliação com os alunos, eles dizem que eles se sentiram muito motivados, que eles gostaram, principalmente se você tem um grupo de controle com, por exemplo, alunos que aprenderam de uma forma tradicional, vamos dizer, sem utilizar games, e alunos que aprenderam utilizando games, a gente percebe nas respostas sempre uma motivação maior, um envolvimento maior dos alunos. Mas aí, a gente quer ir além disso, a gente quer tentar mostrar ou quer atingir um maior aprendizado. E isso é um pouco mais difícil de medir, porque além de você ter que ter lá grupos de controle, grupos separados que fizeram ou não fizeram uso do game ou da gamificação, você precisa fazer uma avaliação do conteúdo no final para medir se realmente houve um aprendizado maior ou menor. Isso é difícil por vários motivos. Primeiro porque é difícil construir dois grupos e um aprender de um jeito e outro de outro e você isolar todas as variáveis para dizer, ó, o resultado é por causa da game ou da gamificação. Porque às vezes não é o mesmo professor, os alunos também são diferentes, tem uma série de procedimentos metodológicos que tornam muito difícil tirar uma conclusão dessa. Mas vamos dizer que a gente tenha superado esses problemas metodológicos. A avaliação que você vai fazer também é um desafio, porque a avaliação tradicional ela tem uma cara. A avaliação para avaliar os alunos que aprendem de forma tradicional tem um jeito. A avaliação para você saber se o conhecimento dos alunos que aprenderam utilizando games ou gamificação, ela tem que ter outra cara. Você utilizou outras estratégias de ensino, ela tem que estar alinhada com aquilo. Então é difícil você achar uma avaliação, porque senão você pode dizer, bom, deu igual, mas é porque você fez uma avaliação tradicional, então não deu para medir os benefícios de aprendizagem com games. Ou você fez uma avaliação tendenciosa, porque você fez uma avaliação só para tecnologia e os outros alunos não usaram, né? Mesmo assim, então, os trabalhos que conseguem superar isso e mostram na literatura alguns resultados, né? Em geral, eles mostram o seguinte, que boa parte dos artigos mostram que quando você faz uma prova logo em seguida das atividades, você não percebe diferença entre os grupos de aprendizagem. Certo. Que é curioso, né? Porque você fala, bom, deveria ter com mais motivação, mais aprendizagem. Mas se você repete a prova depois de um tempo, de algumas semanas, alguns meses, os alunos que aprenderam utilizando o game ou gamificação têm notas melhores. Ou seja, você pressupõe por resultados, isso tem que ser obviamente consolidado por meta-análises, mas numa revisão de literatura que eu já fiz, até para o meu livro da Pearson, Games em Educação, isso você consegue concluir o seguinte, bom, então a aprendizagem do games ela é mais, ela é contínua, quer dizer, ela não morre, ela não é uma aprendizagem para responder prova, mas o aluno incorpora melhor o aprendizado. Isso é um resultado muito bonito. Vivencia, né? Ele vivencia, tem a imersão e tal. Então isso, se isso se confirma em análises, vamos dizer, mais criteriosas, é um resultado muito bonito, porque você fala assim, bom, eu consigo ter uma aprendizagem duradoura, que é o que a gente espera. A gente todo o movimento de metodologias ativas hoje tende a isso. Eu não quero decorar, não quero fazer alguma coisa que o aluno possa utilizar mais para frente, continuar utilizando, né? Claro, perfeito. Então, esse seria um objetivo muito bonito aí, né, da utilização de games. E aí, como você falou, a imersão, então, realidade virtual, aí não só games, outras experiências imersivas. Outras top tendências. Tenderiam a ter os mesmos resultados. Né? Perfeito. Então, assim, seria correto dizer que o principal resultado imediato seria um engajamento desse aluno, sobretudo na geração Y, né? Engajamento e motivação. Sempre está presente isso, sempre está presente
como um resultado que os alunos mesmo dizem no final que eles gostaram mais do que do outro método. E para nós que estamos no backstage, né, que estamos olhando esse processo todo como teóricos e apaixonados pela educação, a gente está olhando, a dica que fica, ou a informação que fica, é atenção com os indicadores de avaliação e de medição desses resultados. Isso. E não só com os indicadores, mas com os instrumentos, com a estratégia de avaliação que você vai usar. Porque no design instrucional, uma das coisas mais importantes, assim, uma das lições mais importantes é a gente pensar que você tem objetivos de aprendizagem, mesmo que sejam mais flexíveis, mas você tem algum objetivo de aprendizagem, você faz determinadas atividades, no caso nós estamos falando de atividades com games, com gamificação, e você tem instrumentos de avaliação. Tem que ter um alinhamento entre essas coisas. Então não faz sentido você fazer tudo isso e fazer um teste de múltipla escolha de retenção de conhecimento no final sem consulta. Aí não existe alinhamento entre a estratégia, então o indicador, mas desde que você tenha utilizado estratégia, instrumentos para a construção da avaliação que sejam alinhados com o que você fez antes. E de novo, temos desafios aí de competências de pessoas, porque não são competências essenciais do EAD, são mais soft skills, né? São outras... Não, mesmo, por exemplo, a avaliação que nós estamos falando, até porque a EAD caminhou muito para essa questão de múltipla escolha, então a competência era como criar questões no modelo ENAD, no modelo Enem, com grandes, confusas, com duas respostas mais ou menos fáceis, outras mais difíceis. Criar avaliações para quem utilizou o game não é realmente uma competência que alguém carrega da EAD, inclusive. Mas é necessário para um modelo de aprendizagem que caminha para o futuro. Essencial para tudo de metodologias ativas. É essencial, porque você vai trabalhar com mesmo sem tecnologia, metodologias ativas, não é compatível você fazer teste de múltipla escolha de decorar, de conhecimento, né? Nós temos um desafio de capacitação aí que nós estamos falando, temos um novo mercado, e é um mercado que vem com uma tendência de ficar. Então, atenção aí para nós que somos formadores, né, de pessoas, que deem atenção para essa questão dessas competências, porque conhecimento, prática e repetição andam juntos, né? Então, quanto mais a gente fizer isso, melhor. E competências que vão surgindo com novas ferramentas, com novas práticas, novas pedagogias, surgem novas competências, quer dizer, não termina, mesmo que for uma boa formação, passa um tempo você tem que refazer, quer dizer, mesmo no presencial. É verdade. E a última pergunta, quais são as principais tendências tecnológicas que o senhor vê para a educação à distância nos próximos 5 anos, se a gente puder fazer uma antevisão aqui? Tem um relatório, né, eu não sei se todos que estão nos ouvindo conhecem, assistindo conhecem, que é o Horizon Report, que é um relatório que procura fazer justamente isso, né? Procura traçar, por isso que é o Horizon de horizonte, ele procura mostrar num horizonte de 5 anos quais as tecnologias que devem impactar na educação, inclusive tem sobre museus, hoje tem de bibliotecas, e esse relatório é produzido por um grupo de especialistas mundiais, já tivemos até alguns feitos no Brasil, tive o prazer de participar, e fica aberto, a produção dele é em um wiki, fica disponível, você tem acesso ao relatório, mas você tem acesso também a como ele foi produzido, né, colaborativamente, tem lá uma metodologia Delphi e tal. Então, o que ele diz, e aí a gente pode até aproveitar um pouquinho dele, algumas das tendências importantes. Algumas coisas bonitas que têm acontecido, por exemplo, impressora 3D, que parece uma besteira, né? Você fala, pô, mas impressora 3D, o que tem a ver? Não, mas você imagina que um aluno de arquitetura tem que fazer uma maquete, ele produz uma maquete e imprime, depois de um pouco ele consegue ver a maquete lá. Alunos de engenharia, nós tivemos um caso na Universidade Anhembi Morumbi, que nós temos lá um carro de competição de eficiência energética. A gente põe 1 litro de combustível, ele vai até o Rio de Janeiro. Você tem que fazer quanto que você consegue, né, com menos combustível. E os alunos estavam numa época com um problema de produzir uma direção, porque você tem um espaço pequenininho, né, tem um piloto lá pequeno. E aí uma hora eles pegaram, começaram a fazer na impressora 3D, produziram lá, sei lá, 30, 100, e hoje eles usam. Você pode fazer uma prototipagem e produziram depois o... Então, assim, é uma educação muito prática, está bem ligada E aí, impressora 3D e makerspaces, que é um outro... É um pouco mais voltado à educação fundamental, mas funciona também na educação superior, porque, no fundo, na educação superior nós já temos laboratórios. Perfeito. Laboratórios que são makerspaces, né? Então, essa é uma tendência interessante. Uma outra tendência que tem... aparecido bastante nos relatórios é realidade virtual, realidade aumentada. Nós temos o professor Romero Tori, que está aqui também com a gente no evento, que é um especialista lá da USP, ele tem trabalhado isso há muitos anos, e agora nós tivemos a febre do Pokémon, por exemplo, que era um exemplo de aplicativo para dispositivo móvel com realidade aumentada.
né? Você tá lá vendo os Pokémons, ao mesmo tempo você está vendo uma coisa que é real, que pega lá pelo Google Maps. Ao mesmo tempo, estratégia de game, né? Estratégia gamificada. Estratégia de game nós temos, por exemplo, Duolingo. Então, é outra tendência muito importante. Mobile learning, quer dizer, a gente está aqui, por exemplo, usando o seu computador, mas nós estamos com os seus... A gente usa o dispositivo móvel para casa e a tendência é cada vez aumentar isso, né? Você vê que vende mais. Então, produzir material para isso aqui não é a mesma coisa de produzir material para isso aqui. Quer dizer, o design instrucional para o mobile é diferente. E uma tendência que parece ser muito forte, games online jogados em dispositivos móveis ou aplicativos gamificados, como por exemplo o Duolingo, que quem não conhece vale a pena testar. Duolingo é um aplicativo, não é um game, é um aplicativo para ensino de línguas, mas ele é gamificado, porque ele tem lá competição, tem prêmios, tem uma série de elementos de design de games, que essa que é a ideia da gamificação, aplicados, né, utilizados no aplicativo. Então, essa é uma tendência muito forte, quer dizer, o mobile, usando games, usando redes sociais. Eu costumo dizer, quando eu dou palestra, inclusive para pessoas que trabalham com educação fundamental, que redes a gente usava? Facebook, Twitter, não sei o que. As crianças não usam mais essas redes. O que elas usam? WhatsApp, Snapchat e Instagram. São as três. Se você pegar cada uma, tem que ter uma... Como é que eu faço... Eu utilizo o WhatsApp como instrumento de avaliação, de ambiente de aprendizagem. Tem trabalhos que já comparam o WhatsApp, por exemplo, com Blackboard ou com Moodle e mostram que tem resultados mais interessantes com os grupos do WhatsApp do que com os ambientes tradicionais, né? Como é que eu vou trabalhar a pedagogia no Instagram? Que é, na verdade, foto. Você ficar escrevendo um texto muito grande, você está indo contra... a nossa pedagogia é toda por texto, escrita, né? Então a nova geração é mais visual. Como é que eu vou trabalhar no Snapchat? Já tem trabalhos sendo apresentados com gamificação, usando, por exemplo, redes como o Snapchat. Então, esses aplicativos que nasceram para móveis, porque a diferença deles é que o Facebook não nasceu para dispositivo móvel, o Twitter não nasceu, eles são nativos. Então, o game que nasce para móvel, o aplicativo que nasce para móvel, isso é uma tendência muito forte, um desafio para a gente na EAD muito grande. Tecnologias vestíveis é outra coisa que tem, relógio que mede pulso e outras coisas que você usa, óculos, né, do Google, isso também é uma tendência. Então, vale a pena ler os relatórios do Horizon Report, o relatório de ensino básico fundamental tem sido traduzido pelo Colégio Bandeirantes, já há alguns anos, você consegue encontrar uma tradução no próprio site deles lá, e alguns estão aí em inglês, mas vale a pena olhar lá, e são previsões do que a gente está falando, em 1 ano, o que vai ter, em 2, 3 anos que vai ter, 4, 5 anos que vai ter, muito interessante, às vezes, quanto mais longe vai ficando, mais difícil da gente perceber, enxergar o uso na educação. Isso é muito interessante. A gente lê e fala, isso aqui está meio esfumaçado. Mas aí quando passa 1, 2 anos, ele já vai entrando no outro nível e você já vai percebendo. Então, é bom até nesse sentido de mostrar coisas que a gente não enxerga ainda, né? E nós, como professores, pessoas que trabalham na área de educação, na área de educação à distância, também a gente se surpreende às vezes com as dicas que estão lá. Eu imagino. E por último, qual conselho que o senhor daria para os professores e tutores de educação à distância, vis-à-vis, em face desses processos de transformação que a gente vem vendo aí, que têm sido impulsionados, alavancados pela tecnologia? O livro que nós distribuímos no congresso da ABED esse ano, uma tradução no livro do Tony Bates, que se chama Educar na Era Digital, Design, Ensino e Aprendizagem. O objetivo do livro, na verdade, é responder a sua pergunta, mas em 640 páginas. Então, a gente só tem um cafezinho aqui, não dá para... Eu só vou poder fazer uma coisa, mas... Mas qual é a dica de ouro? Ele tem uma dica o seguinte, quer dizer, o professor, mesmo que ele é de presencial, hoje ele tem que entender de educação à distância. Isso é uma coisa que ele fala muito. E o professor de educação à distância tem que também entender. Então, o que ele procura montar, assim, é uma orientação. Ele dá a orientação, mas o professor, a instituição pode montar a sua própria, para o professor saber o seguinte, o que eu posso usar de tecnologia, o que eu não posso, onde eu posso usar alguma coisa semipresencial, onde eu posso usar alguma coisa simplesmente online ou alguma atividade mais presencial. Então, o professor tem que conhecer esses universos, não é possível, mas mesmo que seja um professor presencial, ele tem que conhecer todos esses universos e aí ele ter critérios de escolha para as atividades que ele vai utilizar, para, enfim, as modalidades que ele vai usar em cada uma das suas disciplinas, né? Isso parece uma coisa tão simples, né? Uma dica tão simples, mas ele desenvolve isso em muitas dicas, inclusive em tabelas, tal. E aí você, lendo, você fala, pô, realmente, quer dizer, eu tenho que orientar os professores a se localizar nessa questão das modalidades, das mídias também. Ele fala quando eu vou usar texto, quando eu vou usar imagem e tal, mas isso a gente já meio que sabe. Agora, da modalidade, a importância para saber que mesmo num curso presencial,
eu devo fazer atividades online, eu tenho um ambiente de aprendizagem lá. Quando que eu uso uma coisa, quando que eu uso o outro? Quer dizer, nós não temos orientações desenvolvidas, e ele defende isso, que essas orientações têm que ser mais claras, exatamente, para que aí o professor possa montar lá a tabela dele e aí tomar decisões em função do contexto que ele está trabalhando. Professor João Matal, obrigado por compartilhar conosco aí. Foi um prazer. Dessa coisa da educação que mexe com a gente, que é a nossa paixão, né, que é aquilo que a gente gosta de fazer. E nós encerramos aqui o nosso Café com Educação. Foi mais um brunch que um café, porque foi um pouco mais longo, né? Mas quando é isso, quando o entrevistado é bom, o café fica longo. Então nós agradecemos aí a participação de todos e pedimos que curta, compartilhe e comente nas redes sociais. Até a próxima.